Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. E hoje o Senhor falará comigo concernente a um versículo que está localizado no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 5, que diz o seguinte: Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, segurança quem por ela anseia. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, se tu quiseres, tu pode falar conosco, porque o Senhor é aquele que nos conhece por dentro, sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas falhas, sabe do que muitas vezes falamos ou deixamos de falar, e a Ti, Senhor, somente a Ti depositamos a honra e a glória. Em nome de Jesus, amém. Amados, concernente a este trecho, bastante conhecedor de cada um de nós, eu posso ver que o Senhor nos conhece. Primeiro, só há uma situação a qual devemos poder entender que o Senhor está se levantando do trono. Olha aqui, Salmos capítulo 12, versículo 5. Pois o salmista Davi estava dizendo: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado. Primeiro lugar, a opressão a qual muitos têm enfrentado nos dias atuais é notória. Podemos ver pessoas sendo oprimidas dentro da igreja. Podemos observar pessoas passando por opressão no trabalho. Podemos notar de maneira tal que muitos vão para a casa do Senhor, mas não se tem mais a liberdade de adorar. Por quê, presbítero? Porque uma opressão pairando por sobre este povo. Pessoas as quais tinham liberdade, pessoas as quais tinham a motivação em adorar a Deus, de repente, agora, as pessoas pouco a pouco têm as oprimido com palavras, com olhares, com situações adversas, e pouco mais a gente fica olhando e fica dizendo: Deus, será que o Senhor não está vendo o que eu estou a passar? Pois bem, o salmo a qual eu fiz a leitura no versículo 5, o 12, diz o seguinte: por causa, ou seja, eu vou fazer, por causa da opressão, ou seja, foi um motivo de que fez o Senhor se levantar, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Pobre. Não estão falando aqui de uma pobreza material, mas de uma pobreza espiritual. Não está falando pobre ditamente na originalidade, mas está falando em termos de pessoas que não têm recursos espirituais, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Ou seja, para ouvir o gemido tem que ver o que a gente passa. E hoje eu quero complementar e incrementar a dizer-te de que o Senhor te contempla, de que o Senhor te vê. Se tem um que te conhece totalmente, este é Deus. Podemos observar que a palavra do Senhor, ela tem direção. Podemos entender de que Deus é aquele que te conhece completamente. Talvez as pessoas não saibam o que você estará a passar, ou não percebam a realidade dos fatos. Quando ainda falamos de gemido, nós podemos observar, aleluias, no livro de Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma maneira o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendeu agora?
De um versículo só nós podemos ver a igualdade que está no outro. Por quê? Porque aqui está falando da fraqueza e do pedir e de um Espírito que intercede por nós. Então o Espírito Santo é o informante, é aquele que leva a informação até o trono, quando muitas vezes não há palavras e só sobram lágrimas, quando muitas vezes não há motivação por causa de uma opressão que estás a passar. E hoje Deus está te dizendo de uma forma bem clara, por causa de tudo isso, eu me levantarei agora. Eu já posso sentir correntes sendo quebradas no reino espiritual. Pessoas as quais outrora não sentiram, mas a presença a partir de hoje vão sentir. Pessoas que estavam sendo injustiçadas, que estavam sendo apedrejadas, que estavam passando por vales, Deus está te dizendo de uma forma bem clara, eu estou me levantando do trono. E que trono é esse, presbítero? O trono de glória do nosso Deus. A Bíblia diz que o Senhor lá de cima contempla as nossas lágrimas. No livro de Salmos, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez você muitas vezes esteja se sentindo debilitado, debilitada, sem forças. E a única coisa que tem sobrado como consolo são lágrimas. São perseguições. É uma história inacabada, onde a qual quem está errado muitas vezes quer ter a razão. Onde a qual muitas vezes a gente se sente tão pequeno. Mas o Senhor está dizendo, eu me levantarei agora. E porei em segurança quem por ela anseia. Deus está dizendo, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua força, eu sou o teu Deus, eu sou o teu amigo, eu sou o teu pai, eu sou o teu irmão. Sim, Deus é tudo isso. Porque Deus, Ele te conhece por dentro, meu amado, minha amada. Quantas vezes a tua vontade de correr, se trancar dentro de um quarto, chorar, chorar e chorar. Quantas vezes no teu íntimo há uma luta espiritual onde a qual uma parte diz para, desiste, mas a outra parte diz, Deus está no controle, Deus está trabalhando. Amém? Saiba de uma coisa, este simples versículo vai causar um impacto espiritual enorme no teu viver, no teu dia. E pode ter a certeza de que a história não vai ficar do jeito que está. Pode ter a... Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. E hoje o Senhor falará comigo concernente a um versículo que está localizado no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 5, que diz o seguinte: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em segurança, quem por ela anseia. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, se tu quiseres, tu pode falar conosco. Porque o Senhor é aquele que nos conhece por dentro, sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas falhas, sabe do que muitas vezes falamos ou deixamos de falar, e a Ti, Senhor, somente a Ti depositamos a honra e a glória. Em nome de Jesus, amém. Amados, concernente a este trecho, bastante conhecedor de cada um de nós, eu posso ver que o Senhor nos conhece. Primeiro, só há uma situação a qual devemos poder entender que o Senhor está se levantando do trono.
Olha aqui, Salmos capítulo 12, versículo 5. Pois o salmista Davi estava dizendo: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado. Em primeiro lugar, a opressão a qual muitos têm enfrentado nos dias atuais é notória. Podemos ver pessoas sendo oprimidas dentro da igreja. Podemos observar pessoas passando por opressão no trabalho. Podemos notar de maneira tal que muitos vão para a casa do Senhor, mas não se tem mais a liberdade de adorar. Por quê, presbítero? Porque uma opressão pairando por sobre este povo. Pessoas as quais tinham liberdade